Quando as suas palavras não superarem o silêncio, fique quieto. Isso fará com que você converse menos, sim. Essa atitude te trará um ar mais discreto, sim. E, consequentemente, você estabelecerá sabedoria e precisão, pois falará somente quando as suas palavras mudarem algo. Quando o que você pensa em dizer tiver o potencial de mudar a situação, a negociação, o ambiente em si, quando as suas palavras tiverem o poder de vender uma ideia ou de trazer uma informação útil, aí sim você deve pronunciá-las. Agora, se antes de falar algo você já sente que aquilo não é uma boa informação, percebe que o que tem a dizer não enriquecerá em nada a conversa, será algo tedioso ou uma falação exagerada, então, nesses casos, você deve permanecer quieto, já que é melhor ficar em silêncio do que falar demais e causar cansaço ou desinteresse nos outros. É melhor escolher o silêncio do que se comprometer com frases desnecessárias e emocionais. Aliás, em uma reunião de negócios, se sai melhor aquele que fica em silêncio e presta somente atenção no que os outros têm a dizer, do que aquele que fala, fala e fala, mas no fim não tem nada de interessante a dizer. Esse que fala atrapalha a reunião e o que fica quieto, apesar de não trazer nada de positivo, pelo menos não atrapalha e recolhe as boas informações. Portanto, não estou dizendo para você abrir a sua boca somente quando tiver algo importantíssimo para dizer. O que aconselho aqui é, em situações importantes ou até mesmo no cotidiano da sua vida, você deve usar palavras realmente úteis, que serão agradáveis e que trarão boas informações. Aliás, quando se tratar de perguntas e respostas, faça perguntas inteligentes e dê respostas tranquilas. Nunca responda apressadamente e nem pergunte aquilo que você poderia descobrir sozinho. Enfim, se o que pensa em dizer não supera o silêncio, então não fale. Se o que você diz é emocional demais, desnecessário, inútil ou até comprometedor, então fique quieto. É simples. Henry, mas como saberei o que minha fala causará sem antes falar? No momento em que surgir a famosa dúvida, devo ou não falar, você tem que repetir umas 5 vezes no seu pensamento o que quer dizer, o que quer conversar com os outros. E se na 5ª vez não te parecer idiota, aí você fala com cautela. Mas se depois de imaginar os cenários em sua mente, a dúvida persistir ou perceber que não é uma boa, então não fale. Para concluir, falarei uma última dica, esta que mudará de fato a sua visão sobre conversas e silêncio. Tenha em mente que mesmo usando o silêncio ao seu favor, você ainda assim falará coisas desnecessárias ao longo das conversas que estabelecerá. Você ainda errará nas palavras e não será tão silencioso quanto gostaria. Porém, isso é uma questão de prática, de aprimoramento. Pode reparar que aquele que sabe falar bem, muito bem, sem enrolação, indo direto ao ponto, nunca exagerando, é o tipo de indivíduo que já presenciou inúmeras reuniões e discursos, é alguém com experiência na fala. E é isso que você deve adquirir para cada vez mais aprimorar tanto a sua fala quanto o seu silêncio. Porque quanto mais errar, quanto mais vivenciar situações em que perceberá que não deveria ter falado tal coisa, mais conhecimento irá adquirir para saber o que falar e o que não falar. Mais você compreenderá com essas experiências qual era a certa de dizer tal coisa e qual é o momento para esperar e ficar quieto por enquanto. É tudo uma questão de experiência e prática, portanto, use o silêncio, seja cauteloso. Tenha discrição no seu diálogo, mas não fique frustrado se errar, porque a frustração pode criar mais erros no seu diálogo. Se perceber que exagerou em algo, permaneça calmo. Não se desespere nem fique afobado. Continue a conversa sem demonstrar o desespero, sem perder o controle. E quando conter essa falha, quando a conversa ter terminado, aprenda com o que errou. É assim que você se torna silencioso. É irônico, não é? O silêncio vem justamente da experiência em falar. Então, como eu disse, converse com cautela, pense no que irá dizer, mas se errar, tudo bem.
Apenas coloque isso no seu livro de lições para que uma experiência se forme e você se transforme cada vez mais em alguém sábio na conversa e silencioso nas horas certas.